há mais de 3 anos conosco. E todo mundo que vê o vídeo, cara, que coisa bem feita, que sensibilidade, como ele é foda e tal. E é um jovem Exato. que tem uma renda, uma boa renda, que podia ser criado num ambiente desse, né? Com certeza esse ambiente saem muitos jovens assim, e que já monetizam, já viram desenvolvedores de games, já viram designer. Hoje em dia a inteligência artificial está entrando muito, mas muitos viraram freelance de designer, por exemplo. Né? E a edição, depois que a gente entra em rede social, a gente vê que tem que ter talento também. Sim, lógico. E trabalhar com material bom, como vocês, né? Você e a Ana, vocês são extraordinários, então é fácil. Não estou diminuindo o talento dele. Não, mas a turma é muito boa. Mas é equipe, eu acho que tudo é equipe. Eu sempre falo, equipe é muito importante. Você ser bom, mas tem que ter um bom editor. O editor ser bom, mas você também tem que ser um material bom. Mas assim, então a plataforma, eu acho que foi um conjunto de coisas. Mais uma vez, é um bom projeto, é um projeto estruturante, mas é um projeto, como eu falo, inaugurar prédio é muito fácil. Inaugurar o hospital, inaugurar a escola. Agora, fazer a escola, educar, fazer o hospital, curar. São quantos desses em Niterói, hein? 3, por enquanto 3. E 3 unidades dessa para uma cidade de 500 mil habitantes. Isso é razoável? A gente pode fazer mais. Mas quantas, Juliana? Eu acho que pelo menos nas grandes regiões, né? 7. A gente tem pelo menos 7 em cada grande região. Eu costumo dizer o seguinte, essa é uma política pública cara. Mas eu geralmente não vejo o preço da política pública, sim o que ela entrega. Ela realmente tem revolucionado os territórios, né? Então, mas também não adianta eu botar um pouquinho em cada comunidade, igual às vezes o Morro do Estado e o Morro do Castro querem ter. Não adianta, você tem que ter alguma coisa mais central para cooptar no entorno. Mas eu acho que em Niterói 7, pelo menos na região oceânica, precisava de um, Largo da Batalha precisava de um. Mas isso os vereadores já estão... E o secretário de Educação do município? Ele estimula o aluno da rede municipal a frequentar? Sim, bastante. A gente já tem em Santa Bárbara, que Santa Bárbara é um bairro peculiar, que ali em volta da PUD tem os 3 níveis de educação. Tem tanto creche, quanto Fundamental 1 e 2 e ensino médio. Então, a gente fez reuniões com o entorno das escolas para a gente criar essa construção integrada. Então, assim, tem professor que tem dia que marca uma sala e leva os alunos lá. Né? Então, tem uma integração que eu acho que é um caminho que a gente pode pensar muito, educação integral para o futuro, sabe? Eu tenho uma preocupação. Não voto em Niterói, também não voto na esquerda, mas adorei isso aí, viu? Mas assim, sai dessa coisa de esquerda e direita. O importante é entrega. O importante é economia forte. As pessoas combatem a desigualdade social, a violência, o desemprego. Você tem razão. Exato. Olha, eu polarizando aqui o debate. Mas aí eu visitei algumas cidades do interior de São Paulo e vi prefeitos muito empenhados na questão do esporte, né? Sim. Muito empenhados. E eu vi equipamentos assim, de primeiro mundo, coisa muito boa, sabe? De altíssimo nível para formar um atleta de alto desempenho. E aí o professor dizia para mim, olha, tem um problema, é o aluno chegar aqui de tarde. O transporte no município não é bom e o aluno foge do equipamento em função da qualidade do transporte. Como é que o aluno de escola municipal vai? Ele vai a pé? Nesse caso, a gente está dentro da comunidade, então eles vão a pé. Não tem... 90% dos nossos alunos são ali do entorno, que conseguem chegar a pé. Agora, a gente tem alunos que saem da Zona Sul para fazer curso aqui. O pai e a mãe levam. Porque hoje a gente tem uma política pública que está no nível das privadas, do que quem faz inclusão tecnológica de privada. Ou seja, tem jovem aí que é filho de médico, que advogado, vai lá fazer cursos. A gente tem adultos da classe média querendo se reposicionar. Legal, já recebi muito, e porque é de qualidade, tem conteúdo. É isso que eu estou dizendo, existe um programa pedagógico, o professor chega na hora, não é fachada, o curso, as pessoas chegam lá, entendem tudo de tecnologia, de algumas certificações. Quer saber um curso que bombou para toda a classe social? Piloto de drone. Piloto de drone, a gente, assim, abre turma, lota. Então, assim, e a gente vê que justamente consegue romper... Com o Comando Vermelho mandar um aluno lá fazer aula de drone, já fiquei preocupado, viu? Já fiquei preocupado. O tráfico está usando, mas tudo bem, a gente vai ter uma... Eu sei que a gente precisa disso hoje para o vídeo, né? Mas Videomaker, né? a gente tem que... Assim, eu acho que se o Estado... o crime, ele só se fortalece quando o Estado está fragmentado, aparelhado... sendo manipulado pela politicagem, pelo assistencialismo. O dia que a gente entender que o problema da liderança no poder consegue ir resolvendo as camadas, inclusive da segurança,
Eu não tenho dúvida que... Tem algum equipamento desse perto de uma barricada, Juliana? Tem. A Viradouro, a gente já teve vários problemas com a Viradouro. A secretaria não senta diretamente com o bandido, a gente decide que a gente não conversa e a gente entra, né? Eu, como secretária, entrava e simplesmente encarava. Você vai ser morta, você vai ser não sei o que for. Tá bom, mas aqui é território, a plataforma é território nosso, o Viradouro é nossa, então é um território um pouco mais confuso, mas agora está bem estabilizado. Agora a gente conseguiu, mas mais lá no início. Então, e quando a gente começa a jogar muito curso também, a própria comunidade fica contra, porque a comunidade gosta, a gente está ali só para... Olha outro aí, ó. Essa é a Viradouro, olha que linda. Olha que linda. E é muito legal que aqui, na verdade, é um telão, tá? Que a gente passa, às vezes, vídeo, bota a Copa agora, jogo da Copa. Sim. A comunidade toda se encontra. Porque, na verdade, a plataforma, ela virou um local de encontro da comunidade. Um local limpo, um local onde a pessoa se sente respeitada, todo mundo é igual. E aí, esse reflexo aqui do outro lado, que é a comunidade tem também. Tem esportivo aqui na frente, mas não pertence. Tem uma quadra, exatamente. Iluminada. Não pertence, mas é da prefeitura, a gestão da Secretaria de Esporte e Lazer. Então, você vê que a gente vai ocupando o território para além da polícia, né? Sim. Logicamente que a gente precisa estar integrado, a gente tem que estar muito integrado, somos servidores públicos integrados. Essa ideia é tua? Não, essa já vinha desde o governo Rodrigo, o primeiro governo Rodrigo. Essa aqui, inclusive, foi a antiga secretária que implementou. Sim. E isso é uma coisa que eu sempre falo, assim, eu acho que continuidade, né? Quando a gente vê o que vem acontecendo com a ciência brasileira, entra um governo, corta e muda de nome, e joga para outro nome, e aí refaz todo o plano de novo, simplesmente para dizer que foi você que lançou. A gente precisa parar com isso, sim, né? A gente precisa ter continuidade e cada um entrar para fazer o melhor possível que puder, né? O quanto que você consegue ter políticas mais eficazes. Então, eu peguei, por exemplo, eu lancei a da Santa Bárbara. Sim. Da Santa Bárbara foi já na minha gestão. Sim. E a continuidade, acreditar naquela política que está dando certo e fazer cada vez melhor. E esse equipamento substitui a escola integral? O que eu trabalhei 25 anos em gestão educacional. Eu fui executiva de um grande grupo educacional que tinha 150 unidades pelo Brasil. E a gente tinha desde ensino superior, né, desde faculdades, né, até educação básica, desde creche. Então, eu vivi esse país, a educação privada, no caso, mas entendi esse país e como a educação se dá por diferentes territórios. Eu tinha escola que a gente cobrava R$100 de mensalidade e todo mundo lia com 5 anos. Eu já tive escolas que a gente cobrava R$1.500 de mensalidade e tinha problema no processo de alfabetização. Então, para você ver o quanto que a gestão educacional é para além do investimento, para além do dinheiro. E aí eu sou muito reflexiva sobre o caminho futuro da educação, né? Primeiro que eu acho que a educação é um dos setores que mais pararam no mundo, né? A gente faz educação absolutamente igual ao que a gente fazia no século XIX. Sendo que a gente está passando por uma grande revolução. As gerações que estão vindo aí, não adianta a gente reclamar delas, para mim elas têm um potencial incrível. Só que a educação não está conseguindo enxergar isso. Defendo a educação em tempo integral. Eu defendo que o Estado olhe para essa criança pelo menos 8 horas por dia, essa rota, principalmente em territórios de grande vulnerabilidade. Mas eu repenso se a gente tem que fazer isso tudo dentro da escola. Uhum. E eu acho que a gente ter soluções de ter plataformas como essas, como um equipamento acessório à escola, para um contraturno acontecer atividades diferenciadas, com atividades que sejam muito afins à formação desse aluno e que dialogue um pouco mais com as competências que ele quer desenvolver para esse mundo moderno, né? Sem ser aquele enfiar a goela abaixo o conteúdo que vai cair no Enem. Eu acho que seria um caminho que eu venho refletindo bastante. Eu sempre sou muito... não é à toa que eu estou na Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia. Eu sempre tento ver fora da caixa. Minha vida inteira eu fui fora da caixa. Eu fui a primeira, nesse grupo de educação, fui a primeira a lançar um contraturno absolutamente diferente do modus operandi da escola tradicional. Juliana, você é contra a escola tradicional? Sou absolutamente a favor. Mas por que eu tenho que fazer 8 horas a mesma coisa? Por que eu não posso fazer 6 horas a escola tradicional, dar raciocínio lógico, fazer leitura e depois, em 2, 3 horas no contraturno, criar projetos, criar uma construção diferente? Então, aquilo sair uma série de coisas, uma visita ao museu,
Exato, vivência. Uma atividade física na praia. O mote era vivência, era isso. O que puxava esse contraturno era a vivência. E o outro era o conteúdo estruturado, que é necessário. Então, eu sempre me desafiei muito a sair das convenções. Como pré-candidata mesmo, eu acho que eu sou uma pessoa que desafio muito as convenções. Eu acho que eu tento... A pessoa fala assim, mas esse caminho é assim, você precisa seguir. Se você não tiver dobradinha, você não vai a lugar nenhum. E eu tô lá, porque para ter dobradinha, eu preciso ter cargo. Como eu não tenho cargo, o que eu tenho para negociar? Então, eu vou criando soluções a partir do modelo que eu tô na minha cabeça, que eu quero tirar do papel. E eu acho que para a educação pode ser um caminho da gente executar um modelo de educação integral, sem fazer a escola virar depósito. Porque o político chegar e falar assim, eu tenho educação integral. Enfia a criança 8 horas na escola, enfiando o conteúdo goela abaixo, o professor absolutamente doente, porque vê que não impacta mais a vida daqueles alunos. Porque o professor sente, o professor que está no front, eu acho que é muito igual a polícia, assim, então, sente que está enxugando gelo. A pessoa quer estar num lugar de propósito para realmente mudar a vida das pessoas, e não enxugando o gelo pontualmente. Acho que todo servidor público é um pouco assim na sua essência. E aí você criar um modelo onde o professor efetivamente vai ver o trem começando a andar. Então, eu tenho isso, para mim, que eu tenho refletido, que seria um modelo que a gente seria absolutamente disruptivo, mas a gente integrar a plataforma no currículo escolar de uma forma mais estruturada e organizada com as escolas. Então, a escola ficaria no turno, daria as alimentações, e aí iria para a plataforma, existia uma outra trilha na plataforma, e aí depois jantava e ia para casa. Eu até, assim, estava comentando contigo no bastidor, verdadeiramente tem escola da rede estadual e da rede municipal que nem está pronta para funcionar o dia todo, né? Não tem uma área de lazer interna, não tem uma quadra poliesportiva. E o que eu falei com você, pior do que a infraestrutura é a infraestrutura pedagógica. A gente não tem gestor hoje. O antigo secretário do Estado era um técnico em contabilidade. Nada contra técnico em contabilidade. Nada, desde que ele atue na área dele. Sim. Sabe, eu acho que certas áreas a gente precisa ter gente com conhecimento de causa. Isso é até uma pauta que eu quero defender. Exigência de um currículo mínimo aderente para secretário municipal, secretário de Estado e ministro, aderente a certas pautas. Por exemplo, saúde, educação, segurança, não dá para brincar. Sim. Não dá para você botar um apadrinhado político para atender certo partido e deixar simplesmente aquilo ali desgringolar de vez, né? Então, pessoa com experiência na área, pelo menos o primeiro escalão de gestão, conhecimento de causa. Eu sou gestora escolar e, assim, eu sei que a gestão pesa mais do que a infraestrutura. Uhum. Como eu te disse, eu tive uma escola que cobrava R$100 por mês, micro, que fazia o negócio acontecer. Sabe, fazer o conhecimento acontecer, e escolas com já bastante... Não estou dizendo que a infraestrutura não é importante, é sim. É mais complexo do que a gente acha. Você tem uma origem que foi Partido Novo, mas você tem crítica ao homeschooling? Você tem essa crítica? O liberalismo, isso provoca, isso pode ser um direito da família... Isso é viável hoje no Brasil? Eu não sou a favor do homeschooling, por exemplo, dadas exceções. Certo. Exceções. Acho que exceções a gente tem que avaliar, sim. Eu acho que toda exceção, principalmente no mundo contemporâneo, existem situações que você pode legalmente validar aquilo. Sim. Mas como uma política de massa, não sou, porque a escola não é só conteúdo, é vivência. Perfeito. Escola você aprende a ser cidadão. Escola você aprende um amiguinho que faz uma coisa melhor que você, que joga futebol. Eu, por exemplo, fui sempre a pior nos esportes. Isso foi ótimo para mim, que eu tive que desenvolver minha matemática, entende? Então, essa convivência com o que é diferente de você é fundamental para a construção de uma sociedade rica e pacificada. Mas assim, por exemplo, Charter School é algo que eu vejo como modelo, mas não implementado em massa. Eu vejo como uma concorrência à própria escola pública. Por exemplo, você tem algumas escolas para competirem entre si. No próprio sistema, você colocar os resultados de uma escola absolutamente controlada pela e outra, você banca, mas você compara resultados. Eu gosto da concorrência. Então, eu venho dentro do Partido Novo com muitas construções aderentes. O que eu não aderi foi ao fanatismo, né? A religião política. Isso que eu não aderi, porque eu gosto de pensar. Eu sou questionadora, eu quero ter liberdade para pensar, quero ficar no lugar que
Uma pessoa que andou comigo, que fez campanha comigo, que viu eu não dar uma cesta básica para comprar voto, né? Que viu eu não fazer uma boca de urna, que viu eu Jogou o jogo limpo. Cada centavo que eu recebi de doador, eu botei dentro da campanha. A pessoa viu. Aí, porque eu falei uma coisinha que ele não gostou, me cancela e começa a me atacar e me chamar de nomes, sabe? Então, esse fanatismo e isso que me incomodou ali. E aí o Zema está passando um pouco por isso. Não, o mundo está assim, Juliana. Eu recebi o Freixo ontem e já falei, Freixo, vou perder 100 mil seguidores, porque eu te recebi. Eu não concordo com nada da tua ideologia, mas eu te recebi aqui, nós conversamos. Sim. Ele tem um bom diálogo, o diálogo dele é maravilhoso. Você ter que justificar. Mas... Que na verdade, eu te admiro. Eu falo, pô, que legal, ele tá querendo escutar, né? A gente concorda em 90% das coisas, a gente concorda. Ele falou para mim que, o que você falou aqui, ele falou para mim que recuperar o território deveria ser obsessão. Uhum. Né? Então, a recuperação territorial hoje é a maior emergência do país hoje. Nós temos, só no Rio de Janeiro, 15 mil barricadas. Segundo a UF, segundo o Daniel Irata, né? Temos 4 milhões de cariocas e fluminenses vivendo em áreas dominadas por facções, né? Sim. Onde a economia não existe, não prospera, onde o empreendedor é extorquido, onde o jovem é aliciado, onde um equipamento desse bonito fica vulnerável, né? Então, acho que recuperar território deveria ser obsessão de todo mundo. Todo mundo deveria estar... Agora, como vai recuperar o território? Aí cabem conversas, através de uma operação de alta letalidade. Eu verdadeiramente, eu aplaudi a operação com 122 bandidos mortos, mas eu esperava que o território fosse ocupado. Sim, ter continuidade. Que nunca mais tivéssemos necessidade de uma nova operação como aquela. Sim. Mas, infelizmente, o Estado não se organizou para isso. Uhum. E aí, num primeiro momento, eu acho que boa parte dos moradores aplaudiram a operação, mas se aquela operação virar uma frequência, o morador não vai gostar, não. Sim. Ninguém gosta de um helicóptero voando em cima da sua casa, né? Sim. Mas ninguém gosta também de uma pichação do CV e também de uma barricada, né? Isso a gente tem um caso, que a Casa Smart, uma política pública que a gente colocou no Morro do Estado, que é essa parceria com a Firjan. A gente conversou com a Firjan e falou assim, poxa, a gente precisa ir para o território, porque a galera está sem passagem para ir para a Firjan, para os centros da Firjan. A Firjan, vamos bancar. Vou mandar professor, vou mandar infraestrutura. E um dos territórios não aceitou que a gente não levasse a Casa Smart. Sim. Queria que a gente colocasse em outro lugar que a gente achava mais vulnerável. Sim. Então, assim, mas o Pimentel eu reflito muito, porque, assim, eu acho que tudo, eu que venho da educação, sou mãe de 4 filhos, eu entendo o que é a raiz das coisas, sabe? Penso o seguinte, um político que para alguém vender para você alguma coisa, ele cobra 10% para ele ter direito de vender, senão o processo dele não anda, senão o processo dele não recebe pagamento. Não é a prática da milícia? A gente precisa entender que as lideranças, sabe? Não adianta o pai querer ensinar para o filho e falar, olha, isso é feio, isso é bobo, mas ele, na prática dele do dia a dia, ele está cometendo as mesmas coisas com uma roupagem diferente, com uma coisa de colarinho branco. Sim. Mas o colarinho branco é a essência daquele negócio. Então, a gente precisa falar que o político precisa se comprometer de fato de fazer uma nova política, na prática. Apesar, eu costumo dizer que a disputa não é entre a esquerda e a direita. A disputa é entre os fortes e os fracos. Quem está disposto a ir para uma pré-campanha com uma campanha com fundo eleitoral, sei lá, R$1 milhão que eu vou ter, comparado com seus concorrentes com 22 milhões. Com uma base de cargos comissionados trabalhando para você. Isso é a máquina trabalhando para um candidato para uma campanha. Só que é um dinheiro que era para estar trabalhando para as pessoas, era para estar na segurança pública, era para estar ocupando o território. Então, eu sou muito... Como eu sou da classe política, eu costumo colocar a culpa mais na minha classe. Eu acho que a gente tem um dever de casa para fazer antes de chegar e falar assim, porque fizeram errado ali, porque a essência de tudo desse gestor principal do poder está errada. Sim. Não, eu compreendo. E eu vivi esse dilema aí há alguns meses, porque colocaram meu nome em algumas pesquisas, né? E, tu quer vir candidato e tal. Eu confesso a você, na Alerj eu não teria nem condição de pisar na Alerj, né? Assim, eu já não acredito mais, eu acho que aquela estrutura, ela já está corrompida e viciada, né? Eu acredito. Também os cariocas estão apoiando o governador Ricardo Couto, simplesmente porque ele consegue realizar ações
sem dar nenhum tipo de satisfação para a classe política, né? Então ele virou o governador mais bem avaliado do Rio de Janeiro dos últimos anos. Sim. Pelo simples fato de ele conseguir enxugar a máquina pública, guardar dinheiro. Ele é de Niterói, né? Ele é. Espero conversar com ele aqui um dia, se Deus quiser. E aí você começa a entender na não política a solução para o Rio de Janeiro, né? Na verdade, eu sou a favor da política. Eu acho que no Novo a gente errou um pouco com isso, com essa satanização da política. A política tem um custo. Sim. Juliana, para hoje, passar o dia ouvindo gente, ouvindo problema, estudando o processo da Beth. É muito estudo, gente. Chegar aqui e falar sobre segurança pública, o quanto que eu escuto da mulher da favela, das dores dela. Isso tem um custo. Existe um custo. O problema do Brasil é que esse custo está fora do esquadro, está fora do equilíbrio. E é meu medo da gente estar nos extremos e estar ou satanizando ou também muito permissivo com todo tipo de política. Sim. A gente precisa encontrar um equilíbrio. A política está fora do tamanho dela, sim, mas ela é necessária. Né? Então, a gente começar a colocar as caixinhas nos seus devidos tamanhos. A política hoje toma um tamanho da máquina pública que é absolutamente inaceitável. A gente precisa diminuir isso. Né? E o fundo só aumenta, só que não adianta, porque o Caixa 2 ainda é muito maior que o fundo. Tem gente no estado do Rio pagando de boca de urna por pessoa R$500. Que máquina... Gente, não vai achar que isso é herança do político que está dando isso, né? Então, a gente precisa falar sobre isso. E se nós usássemos nossas redes sociais, todos nós, eu, você, políticos novos, né? Para pelo menos apresentar um modelo novo que é de renovação. Sim. Porque a nossa taxa de renovação na Alerj é baixíssima. Uhum. Normalmente, a renovação é o deputado que coloca o irmão dele, a filha dele, ou então um prefeito que coloca um filho, uma esposa. Então, no mundo real, a renovação da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro é muito pequena. Aí quando surgem alguns outsiders, surge um candidato novo, às vezes um policial, às vezes um atleta, né? Os fortes, né? Que exato. Vão... E aí surge um nome novo, mas logicamente ele vai ficar os seus 4 anos e mais 4 anos à frente, que ele vai manter uma base. Vai ganhar uma secretaria, né? Vai se consolidar. Resultado, a Alerj não tem renovação e também eu acho que a renovação dos deputados federais do Rio de Janeiro também é muito baixa também. Nós temos quantos deputados federais? É muito baixa e vai ser cada vez... são 45, não vou saber, por volta disso, posso estar enganada, mas não estou validando isso não. Sim. 45, mas a taxa de renovação é baixa e é o que você disse, quando renova geralmente é para o curral eleitoral dele, para uma indicação, porque não deixa de ser uma ocupação de território também. Sim. Que não deixa de ser uma prática de corrupção ali, de compra de votos, muito... e respeitosamente são jovens que não fizeram nada na vida, né? Não tem uma trajetória no mundo acadêmico, na iniciativa privada, não tem história para contar, não tem experiência, simplesmente porque é filho do prefeito, porque é filho do deputado, né? Eu sei que quando eu critico isso aí, eu sei que aconteceu isso no clã dos Kennedys também, mas historicamente também aconteceu no clã dos Bushes também. Sim. Mas historicamente nos Estados Unidos isso não acontecia, né? Mas eu acho que não é tão fisiológico quanto a gente que usa a máquina para fazer essa nova campanha. Os Kennedys e o próprio Bush, a gente vê uma reputação sendo passada por meio da tradição da marca. Sim. A marca virou tão forte que essa... marca, se fosse só a marca, mas não é a marca. É o poderio econômico, é o poderio da máquina que é usado para essa perpetuação. Esse é o problema. E outro problema que você tocou também, que eu gosto de citar, é assim, esse legislativo que assume o executivo. Eu amo o executivo. Nossa, eu me fiz como secretária. Amo, mas veja, se você vai para o executivo para ter cargo, para aparelhar e botar apadrinhado, liderança política sua, tá errado. Você sai do seu legislativo para ter uma entrega. Então, são práticas que a gente precisa falar abertamente, né? Há uma secretaria de educação, vale muito porque tem tantos cargos. Não, ali são pessoas para trabalhar pela educação. Sim. O que, na verdade, é que esse político monta um exército para trabalhar para a campanha dele. Sim. Então, é uma pessoa que é renovação ou uma pessoa que é séria, porque a gente também tem gente séria ali dentro. Fica praticamente impossível competir, porque ela não tem esse exército. Eu lancei um programa de voluntariado... foi muito engraçado que a gente estava comparando o apoio de uma determinada secretaria, poxa, ali tem 300 cargos comissionados, sei lá. Aí eu estava assim, eu abri um programa de voluntariado, 370 voluntários em 10 dias.
Oi, é meu carro comissionado da prefeitura, sabe? Porque, você vê, eu acho que se tiver trabalho, e eu acho que a rede social ajuda muito isso, a gente chegar direto sem interventor no meio desse diálogo. Mas é muito difícil, assim. Eu sou uma mulher que tem 4 filhos, muita experiência, assim, muito madura para lidar com isso. Eu acho que a gente tinha que ser mais favorável. Eu falo isso muito dentro da inovação. Quem inova no Brasil consegue vingar uma empresa lá no final é alguém que é muito fora da curva. Sim. Sendo que se a gente tivesse um ecossistema que favorecesse mais, o quanto de bons políticos a gente ia ter, ou quanto de boas empresas que a gente não ia depender de heróis, sabe? Ou de pessoas que tenham muita força para fazer o negócio andar ou ter êxito. Então, eu acho que é uma rede, de fato, que a gente precisa pensar em se apoiar. E é por isso que eu falei aquilo. Poxa, essas meninas, se elas entrarem, tá ótimo, porque eu acho que elas não têm nada disso aí, não. Elas vão entrar organicamente, né? Sim, eu espero que sim. Eu conversei duas eu conheço, outras eu não conheço, acabei de conhecê-la, né? Mas, assim, que tomara que haja renovação. Eu torço sempre. Eu acho que quem está lá há 8 anos, acho que é o seguinte, ó, tu já apresentou tuas ideias aí, sai e deixa entrar alguém novo aí para apresentar algo, né? Porque a política precisa de renovação. Principalmente a política do Rio de Janeiro, que ela está vilanizada no extremo e é muito triste, né? Nosso estado chegou a esse patamar. E eu acho que essa missão minha é muito difícil, né? Quando eu conversava com alguns marqueteiros, eles falavam para mim, Juliana, desiste. Porque, assim, seus vídeos têm mais de 7 minutos, porque você fala muito. Você não está aderindo nenhuma caixinha da polarização, então tchau, você está fora. Mas justamente meu diagnóstico era necessário eu cumprir com isso. A gente precisa olhar os problemas reais. Ocupação de território, isso não é pauta de esquerda nem de direita, isso é pauta nevrálgica para o estado do Rio de Janeiro. Regular as bets, né? Regular as bets. Esquerda nem direita. Betgate, esquerda e direita, tem que analisar. Gente, quando abrirem esse documento, eu vou falar que eu vou virar à noite, estudando cada aprovação. Eu tenho uma outra preocupação. Não tem 187 empresários no Brasil que tiveram que pagar uma outorga de 30 milhões. Podia parcelar essa outorga? Eu não sei. Não sei. Isso tudo também ninguém sabe. Ninguém sabe. Vamos lá. Eu duvido que existam no Brasil 187 empresários com disposição de pegar 30 milhões de reais e colocar... Porque o investimento não é só esse, Juliana. Ele vai bancar uma plataforma tecnológica, contratar desenvolvedores, né? Não é tão caro assim, ok? Ele vai ter que ter uma banca de advogados também, né? Então ele vai ter um custo, só para começar a brincadeira, 50 milhões de reais. Sim. Quantos empresários no Brasil possuem 50 milhões de reais na mão? E eis que surgiram 187. Eu quero saber se esse dinheiro veio do PCC, do Comando Vermelho, do Jogo do Bicho, que eu tenho certeza que muito desse dinheiro veio do Jogo do Bicho, porque o Jogo do Bicho já estava tentando implementar bets em comunidades e foi obstaculado pelo Comando Vermelho. Então, isso aqui, para mim, é um assunto de emergência, tá? O relatório da CPI das bets indicou que existiam fluxos entre o crime organizado, o PCC, com as bets, né? Só que o relatório não foi aprovado. Esse relatório foi enviado para o Ministério Público. Então, eu acho que é isso. A sociedade não pode largar isso. A sociedade precisa entender que ali onde há fumaça, há fogo, a gente precisa continuar cobrando. Mas sobre a questão do custo, eu vou te trazer uma informação que é muito importante sobre a economia 4.0. A economia 4.0 ela não é igual à economia convencional. Então, quando você fala assim, 50 milhões de entrada, só como uma operação que quando você escala, você praticamente não aumenta esse custo. Sim. Né? Porque a economia do conhecimento, como a gente fala, essas empresas digitais, elas passam a operar no mundo inteiro tendo uma ampliação de custo muito pequena. Então, na verdade, é 50 milhões, da onde veio esse dinheiro a gente precisa entender, a Receita Federal precisa atuar, mas depois para operar não é uma escalada de custo tão grande, como, por exemplo, uma hidrelétrica, quando você investe para uma hidrelétrica, né? E hoje as bets provavelmente são mais lucrativas que uma hidrelétrica. Agora, Juliana, uma preocupação. A economia brasileira já está dependente. Eu conheço hoje dezenas de bons advogados que já trabalham para as bets, né? Tá. E devem existir milhares de bons advogados. O futebol brasileiro foi sequestrado pelas bets, o Brasileirão também, assim como o samba foi sequestrado pelo Jogo do Bicho. Sim. A Rede Globo hoje já vive de bet. O Cazé hoje, o Casimiro, né, a TV Cazé, já vive de bet também. Muitos jornalistas
jornalistas eticamente que eu gostava muito, pessoas que eu seguia aqui em rede social, não sigo mais, tá? Eu hoje, quem trabalha com bet, para mim, eu não sigo mais rede social. Perfeito. Eu acho que essas pessoas são irresponsáveis e malvadas, tá? Diga não a bet, é o nosso projeto. E, então, assim, será que a economia brasileira já não está dependente? Se a gente acabasse com as bets hoje, o que ia acontecer com o Brasileirão? Ele ia se readequar? O que ia acontecer com o Romário, que está nos Estados Unidos cobrindo a Copa, né? Apesar de ele ser senador e estar recebendo como senador também, né? Mas ele está lá recebendo por uma bet também. Então, esse dinheiro já caiu na economia, a economia já recebeu esse dinheiro? Eu te digo com toda certeza, absoluta, a gente sobrevive sem bet. Sem bet. Com certeza. O fluxo financeiro vai para outros agentes, menos concentrado, ou seja, a gente se torna mais saudável. Né? As pessoas vão se endividar menos, vão gastar mais no varejo, no restaurante, na padaria do bairro. E volta para a economia mais rápido. E volta para a verdadeira economia. Efetivamente, os grandes grupos de poder podem sentir. Sim. Mas isso não significa a grande empregabilidade da economia brasileira. Sim. 70% dos empregos formais do Brasil saem de pequenas e médias empresas. Então, a gente está falando do dinheiro que está entrando numa concentração que não representa a saúde econômica do Brasil. Então, posso te garantir que a gente pode enfrentar com tudo esse discurso de... É porque esse dinheiro hoje deve ir para corrupção política, para comprar voto de senador e de deputados. Exato. Ele vai para emissoras de televisão, né? Exato. Não, a gente vai ficar mais saudável, ele vai para a Rússia. A gente vai ficar mais saudável, não tenha dúvida disso. A economia real é feita na ponta. Tu deu o nome da Anitta aqui, mas vamos falar outros nomes também, porque são ícones da esquerda. A Anitta compartilhou meu vídeo e eu amei. Mas além da Anitta, tem empenhado hoje Djavan, Chico Buarque, Caetano Veloso, então, e Gilberto Gil. Na verdade, a Paula, a esposa do Caetano, que foi lá no meu post, comentou, provavelmente ela que indicou para a Anitta, que elas são muito amigas, Sim. E a Anitta, uma hora depois, compartilhou. Sim. Então, e elas estão com força total nesse bet do Tigrinho, que, como é que é? Cancele o Tigrinho. Bloque, que é legal, mas não basta. Muito mais que isso. A gente tem que... E o Porta dos Fundos também, tá indo pesado. Quem? O Porta dos Fundos. Também tá lindo. Nossa, teve um último do Porchat que eu rolei. E ele foi persona não grata na LERJ, né? Então, maior honraria que ele recebeu nos últimos tempos. Puxa vida. Se tornar persona não grata pela LERJ, né? Um deputado não tem porra nenhuma pra fazer, vai atrás de sacanear o Porchat. E o Porchat foi pra TV ontem com todas as marcas na camisa. Não, eu ri muito com isso. O Adnet também. E o Adnet também interpretando a galera do Casimir, do Casé TV, tipo, parando, olha aí, olha os odds e não sei o que. Quer dizer, porque eu busquei um número ontem que eu não consegui esse número. E aí a minha preocupação da ausência de pesquisa. Eu tenho certeza que em função da audiência da Copa do Mundo, o número de seguidores do Casé está aumentando todos os dias, né? Eu tenho certeza que vai ocorrer um pico de adesão. Muita gente vai começar no jogo no Brasil através da Copa do Mundo. Eu busquei esses números ontem, não achei esses números. O número atual é de 20 a 31 bilhões de reais por mês no Brasil. Aí eu vi um número que alguém dizendo assim, pode chegar a 40 bi, né? Sim. Mas o final dessa Copa, o Brasil vai aumentar de 0,8%, talvez para 1,5%, 2% de pessoas viciadas em jogos no Brasil. Esse pode ser o legado dessa Copa do Mundo se a gente não ganhar essa Copa, viu? Você recebe mensagem no seu direct quando você fala alguma coisa de bet? Recebo. Eu já fui... Vai acontecer contigo também, tá? Eu já fui assediado para fazer propaganda. Eu fui assediado. Alguém mandou para mim um zap aqui, olha, por favor, tu quer fazer propaganda de bet? Eu falei, não, mas é uma bet legal, né? Assim como eles ganharam o Galvão Bueno, não, bet legal, ele vai lá, né? Eles querem pessoas que estão ali falando, estão batendo, né? Imagina eles conseguem você, assim. Imagina. Não, e é justamente o que eu falo, quando você perguntou qual é a sua pauta, anti-lobby, né? Por exemplo, fiz há pouco tempo um vídeo sobre os planos de saúde. O que tem acontecido hoje com o usuário do plano de saúde, da saúde complementar, é uma verdadeira vergonha, inaceitável, imoral. As pessoas querem aprovação, tem que judicializar para ter aprovação, algo que está no contrato. 90% da judicialização é a favor do usuário, ou seja, o plano de saúde só quer postergar porque sabe que muita gente desiste. A Ana Beatriz falou isso para mim, a doutora Ana Beatriz falou que os aumentos também estão acima da inflação, né? Isso desde o governo Temer, né?
Sim. O aumento do plano Sim. de saúde está acima Sim. da inflação. Sim. E tem uma agência reguladora, que é a ANS, né? Exato. Apesar disso, qual é a posição da ANS, hein? Eu não acompanho. A ANS está muito permissiva, né? Na verdade, ela é muito permissiva nisso tudo. É como se fosse um facilitador para as... que a gente percebe estudando. Ela está do lado do povo, do lado do... Ela vem enxergando isso, os números aumentando de forma alarmante, por exemplo, a judicialização. Isso é claro que ela já deveria estar agindo, Sim. o número de judicialização. E elas simplesmente continuando, como se tudo acontecesse normalmente. A questão também do jurídico de CNPJ, de você só poder hoje, praticamente, você não consegue mais ter plano no plano individual. Sim. Então, assim, várias questões imorais que a ANS vem sendo permissiva. E é o papel do deputado federal fiscalizar essas reguladoras. Perfeito. Então, porque o lobby, na verdade, que cala as pessoas. Esse lobby profundo, o que é aquela ideia? Poxa, como é que eu vou financiar minha campanha? Então, isso aqui, eu fecho esse acordo, eu já financiei minha campanha. Sim. Então, é por isso que eu falo, hoje a gente precisa de pessoas fortes que têm capacidade de olhar o público e falar, eu vou te representar, apesar do dinheiro que eu tenha, apesar da capacidade de grana que eu tenha para comprar voto, né? Sim. Que tenha realmente uma trajetória de representatividade e não de negócio de votos. Mas aí eu quis dar exemplo disso. Acho que, na verdade, a gente está precisando... Quantos vídeos, Juliana? Me perdoa. Quantos vídeos você está já na... Quantos vídeos? Não, seguidores? Não, vídeos que você já postou. Quantos? Não sei. Porque, qual foi a minha dificuldade hoje? Tinha vídeo teu falando sobre tudo. Sobre qualquer assunto. Mas se você observar, é sempre uma visão de engenheira. Sim. Eu fui formada, né? Quando a gente se forma em engenharia de produção, a gente fala, você vai trabalhar onde? Indústria farmacêutica, montadora, Educação. vai ser gestora da educação, vai ser gestora de hospital, tem engenheiro de produção em todo canto, tem engenheiro de produção em banco. A gente é preparado para identificar problema, priorizar o problema, não é só mapear o problema, é priorizar também. Que eu te falei do data center do Rio. Sim. Né? É você, o que está na frente? Priorizar esse problema, identificar os gargalos que você precisa prioritariamente agir e potencializar seu resultado. É a nossa formação. E isso em ecossistemas complexos. Porque senão você faz lá, um gestor de padaria, ele é excelente, mas ele não tem um negócio tão complexo que exija um engenheiro de produção para gerir. Então, se você observar meus vídeos, eu sempre tenho essa lógica, analisar a indústria. Meu mestrado foi análise de indústria, foi economia industrial. Então, no meu mestrado, eu aprendi muito a olhar esse um pouco mais macro, além da gestão do engenheiro de produção. Se você observar, tem sempre a mesma lógica, né? Identificar problema, priorizá-lo, criar soluções, e eu sempre sigo essa rota. Mudar o indicador? Mudar o indicador. Tu falou do indicador carne esses dias aí. Tu falou carne, frango, ovo e salsicha. Não tá, o de inflação não está mais dizendo o que a gente está precisando, porque não está cabendo. Imaginei eu com 4 filhos. Lógico. Eu estou tirando filé mignon, assim, eu tenho uma boa condição, né? Então, e aí, só que o povo, na verdade, está comendo macarrão. E aí vem os relatos, né? Aí é lindo isso, quando você conecta. Porque vem os relatos, as pessoas, não, eu já estou 1 semana comendo macarrão. Realmente, carne vermelha não entra mais. Aí tem outros que dão a dica, não, carne de porco é uma boa, tá bem acessível. Sim, é verdade. E aí a insegurança alimentar entra na questão de Eu saúde. tô te falando isso porque buscar a tua rede social, a pessoa vai se informar sobre qualquer assunto. Não só sobre bet, não só sobre economia, não só sobre inovação. Mas eu acho que eu vou muito, assim, o que me move, né? As pessoas falam, poxa, você não fala sobre mulher. A questão de gênero, você é uma mulher, né, que sempre trabalhou com 4 filhos. Imagina, eu me reconstruí 4 vezes, né? 4 vezes tendo filho, você recomeça 4 vezes. Mas o meu trabalho, para mim, é gerar riqueza. Eu geralmente atuo em temas que eu vejo que ou estão atrapalhando muito a economia do Brasil, como no caso da Bet, ou que você pode deslanchar muito a economia brasileira. Eu costumo dizer que, para mim, meu projeto de Estado hoje, projeto de país, é a gente atuar na soberania. Só que a soberania hoje tem 3 pilares, né? É você defender o território, você defender suas riquezas, que aí defender território, a gente no Rio sabe muito bem o que é. Defender as riquezas e as terras raras, e a Amazônia Azul, como é que a Marinha, a Aeronáutica, as forças para investir em defesa. Eu sou absolutamente a favor de investimento em defesa. E, por último, você ter uma economia forte, né? E essa economia forte que eu digo com soberania tecnológica. No século XXI, economia forte é soberania tecnológica.
E aí, não é à toa que Trump foi para a China com quem? Com os CEOs da Big Tech. Sim. Ele não foi com nenhum general, né? Não estou diminuindo o poder, estou querendo dizer como o mundo mudou. E aí, dentro desses 3 pilares, na minha cabeça, eu monto os conteúdos que estão ali diante da complexidade de cada tema. Poderia ficar 5 horas dando palestra sobre soberania tecnológica, mas eu vou recortando o que isso significa em diversos vídeos. E, para mim, soberania tecnológica tem a ver hoje, 95% das empresas que são players no mundo hoje, que movimentam o maior volume de riqueza no mundo, elas vieram de bancada científica. Elas vieram de pesquisa de bancada, de universidade. Então, assim, a gente tem que entender, para a gente chegar a essa soberania tecnológica, a gente tem que investir em ciência. Tem que fazer certo. A gente não está fazendo tão certo. FINEP com 1000 distorções. Mas então aí esses temas vão se desmembrando, entende? Você viu uma decisão na semana passada eu acho que estava na Câmara dos Comuns, mas já foi para o primeiro-ministro, proibindo o acesso de adolescentes na Inglaterra às redes sociais? Sim, vi. Isso te anima? Isso me anima, sou a favor, mas eu preciso dizer que rede social é uma coisa, tela é outra. Tá. Tela até 3 anos, absolutamente contra. Não mudei. Que idade tem tua filha, tu falou? Não, minha filha tem 9 e meu filho tem 8. Tá, o teu filho de 9 e a tua filha de 8. Permito tela. Permito tela no seguinte, com limite. Muito mais fácil é proibir. A coisa mais fácil é proibir. Aqui em casa não entra isso. Tá. Agora, também permitir. Você sabe que essa criança vai adoecer. Mas qual é a tela de 8 anos, hein? Galinha pintadinha? Que olha, é eu vou te contar. Por exemplo, Nem hoje sei se eles tem mais jogam isso, um né? jogo, eu vou dar exemplo. Você tem que fazer a curadoria desse acesso, tá? Minha filha, por exemplo, adora ver não vou saber, essa influencer que faz trabalho manual. Sim. No YouTube. Ela fica assim, às vezes, 20 minutos vendo o videozinho dela fazendo as artes manuais, aprende, depois tenta fazer, leva pro real. Algo muito lúdico, né? Lúdico, de criatividade. Tá? Você foi lá e viu, estabeleceu uma censura. Eu também. falei, olha aqui, você pode ver. Tá. E a gente tem fiscalização. Eu estou dizendo, liberar exige fiscalização. Sim. Esses shorts, já está mais que comprovado que shorts acaba com o cérebro, né? Eu estou te falando o caminho mais difícil, que é o mais construtivo. É a gente criar um indivíduo que saiba limite para as coisas e que saiba que certas ferramentas podem fazer muito mal, mas muito bem. Então, eu vou te dar exemplo. Eu vou te falar desse jogo que eu permito que ele jogue. Falei dessa influência que eu deixo ela ver. Esqueci do nome, podia dar o crédito a ela. Tá. Mas esqueci. Um jogo que eles estão jogando no PS5. It Takes Two. Meus filhos brigam, me deixam louca. Tão ociosos, começam a brigar, né? E aí, isso faz parte do crescimento. Eles vão ter que aprender a cada vez dialogar melhor. E eu comprei esse jogo para eles. It Takes Two é o seguinte, eles jogam juntos no PS5 e eles só passam de fase colaborando. Quando eu vejo eles jogando, eles parecem os maiores amigos do planeta. E não é só sobre jogar, passar de fase junto. É sobre cada um desenvolver uma habilidade, um ajudando o outro. Então é profundo. Não conheço, não. Eu vou botar Mortal Kombat para eles. Mortal Kombat é muito legal também, que é o... É aquele não, Mortal Kombat... O Last of Us, por exemplo, é um jogo que fez muito sucesso e que tem filosofia ali dentro do roteiro, sabe? Então, a gente satanizar tudo não é o caminho do crescimento e da gente preparar uma sociedade para a tecnologia do século XXI. Então, ambos possuem uma... Pode ser uma... Eles devem possuir um iPod, talvez um iPad. Talvez. Um tablet, né? Sem acesso à rede social não permite. Okay. Por isso que eu falo, vamos separar. Rede social para mim não traz nada. Tá. Hoje, muita de ansiedade que a gente tem nas crianças é de ficar aquela coisa de vendo a vida do outro. Tá. Vamos viver real, rede social, perfeito. Eu até fiz um vídeo sobre a Austrália, que proibiu antes da Inglaterra. A gente tem casos na Austrália que o próprio pai burla conta para o filho entrar. Então, precisa de uma sensibilização da sociedade, a sociedade precisa entender o quão danoso isso é. Tela, até 3 anos, 0. Não precisa de tela até 3 anos. Depois de 3, você pode começar. Meia horinha, um determinado aplicativo que faz quebra-cabeça. Né? Então, isso tem que ser uma curadoria, isso tem que ser uma coisa que o pai, que dá muito mais trabalho, porque o filho vai querer ficar mais,
né? Tem dias que eu tiro dos meus filhos e falo, acabou o tempo, 1 hora já foi. E aí O pai te chora. ajuda nisso? O pai te ajuda nisso? Meu marido ajuda, meu marido Tá. ajuda, meu marido ajuda. Assim, meu marido, a gente é muito parceiro, assim. Gente, meu marido me apoia na política, né? Então, É um tudo médico dá que certo. apoia a mulher na política. As pessoas mais perguntam, quem é seu marido? Eu quero conhecer seu marido. Porque é difícil, realmente, é uma vida de muita doação, né? Nós falamos então de... Então você concorda com a decisão do governo inglês? Mas tem Super. uma outra decisão polêmica também, Hum. do governo chinês, que proibiu a ostentação. E aí eu conversei ontem com um economista, vou conversar contigo, engenheiro de produção. Nós temos um problema no Brasil hoje definido por policiais, que é a narcocultura. Temos esse fenômeno Oruan, Deolane, que estão ligados às bets. Beth, exato. Que são investigados por lavagem de dinheiro do PCC e do CV. Não estão condenados, Aham. mas estão investigados. Um está foragido, inclusive. E eu chequei no chat GPT, pode estar errado, que 80% dos seguidores da Deolane e do Oruan são adolescentes. Ou seja, se nós tivéssemos uma medida dessa no Brasil, nós cortávamos pela raiz o problema. Você gostaria de uma legislação específica nesse sentido? Porque seria muito atacada essa legislação. Seria, de fato, uma censura. É proibir a ostentação. Postar foto de BMW, de Audi, de bolsas, né? Eu não sou a favor. Eu não consegui pensar com muita profundidade sobre isso, Certo. mas é aquele problema que a gente tem um problema e acaba dando um jeitinho para solucionar o problema sem ir no problema efetivamente na raiz, né? Por quê? Vamos lá. Gente, a pessoa precisa ser livre para comunicar o que quiser. Se ele acha bonito mostrar uma Ferrari, eu sei que tem um criminoso que mostra Ferrari, eu sei que tem a cultura do crime, que aí eu vou voltar mais uma vez à questão dos bicheiros. Sim. Que, nossa, o que eles ostentaram na nossa cara? E a gente batia palma. E não deixava de ser cultura, porque estavam dentro do samba. Dentro da coisa que a gente mais ama. Gente, eu cresci no samba. Eu cresci amando o samba enredo. E aí, de repente, eu vejo que quem manda naquilo é um contraventor. Você está falando para mim a mesma... Quase sempre responde por assassinato, por patrocínio de campanhas políticas, por lavagem de dinheiro, né? Por homicídio. Mas entende que é o mesmo modus operandi? Agora que você está falando da Deolane, do Aruan, é o mesmo modus operandi. A gente está falando da narcocultura, que é o mesmo modus operandi lá de outros contraventores que usaram a cultura para se aproximar da civilização, para banalizar a sua atuação dentro. Então, eu acho que uma lei sobre ostentação não está na origem do problema, que é efetivamente buscar a origem daquele dinheiro que ele está ostentando. Mas, Juliana, antes do boom das bets, nós tínhamos no Brasil, potencializado pela Covid, né? Nós tivemos uma explosão no Brasil de jovens fazendo day trade, né? Chegamos a ter 1 milhão de jovens fazendo isso. Eu nunca fiz isso, nunca soube operar isso. Mas os amigos que fazem, Pimentel, só 1% consegue ganhar algum dinheiro ali. Mas muita gente ficou muito rico ensinando 99% das pessoas a perderem dinheiro ali. Sim. E é bem provável que boa parte dessa garotada que fazia day trade, bem provável, tenha migrado para bet. Mas veja que é diferente, né? Quando você fala de ostentação e quando você fala de uma publicidade, de um setor que é financeiro, que teoricamente deveria estar no escopo do Banco Central. Sim. Aí você regular esse tipo de conteúdo, Sim. de influências financeiros, né? E de pessoas que auxiliam as pessoas, na verdade, a perderem dinheiro, porque, na verdade, estão ganhando com o volume da... Aí eu já sou a favor. O influência financeira, ele te mostra a prosperidade. Ele te mostra a Ferrari. Exato. Uma casa linda, alugada num condomínio de São Paulo, que é sempre alugada, né? Exato. E, é muito fácil. Eu vou te ensinar a ganhar dinheiro aqui. Mas não é fácil, é mentira. Vou te ensinar a perder dinheiro aqui. Eu acho que a gente tem que atuar no problema. O setor financeiro precisa de influências comprometidas com a verdade, transparência. Você vê que o setor financeiro, todo mundo que atua no setor financeiro é regulado pelo Banco Central. Sim. Então, assim, não é diferente o influencer. Por que é diferente? Sim, correto. Então, a gente organizar um pouco mais essa pauta, porque senão realmente a régua acaba pegando muita gente e a gente deixa a se conectar com a sociedade verdadeira. Quando eu vejo essas blogueiras, gente... Mas eu vejo, gente, como as pessoas acreditam nisso. Mas é a realidade, se as pessoas gostam daquilo, é alguma coisa. Mas eu entendo que realmente, aí a cultura vindo do crime, a gente precisa de mecanismos para atuar nisso. Não tem dúvida. O dinheiro público para isso é inadmissível.
É inadmissível que rode dinheiro público em algum tipo de fomento a esse tipo de cultura. Sim. É diferente. Você age com outras formas do que uma régua passando lá em cima. Sim. Houve uma proposta de uma lei, até o nome da lei é estranho, mas era a Lei Anti-Uruan, que eu até coloquei minha opinião aqui, que foi polêmica. Eu não sou a favor de uma lei anti-Uruan, sou a favor de uma lei anti qualquer espetáculo subsidiado por prefeituras. Exato. Mas que eu posso mudar também de opinião, porque Eduardo Paes sentou aqui e me explicou que é muito importante esses shows em maio, né? Eu falei, Pimentel, é importante. Realmente ativa a economia do Rio de Janeiro, esses shows de Madonna e de... Esses shows que tem em maio. Eu já fiz um vídeo também. Batendo, né? Na verdade, eu não bato. Eu mostro que política pública para música, que é um dos nossos maiores riquezas, é música. A gente tem hoje a segunda maior música tocada no mundo, é Garota de Ipanema. Bom, que legal. Segunda música mais tocada no mundo é Garota de Ipanema, que saiu do estado do Rio de Janeiro. E a nossa política pública para esse setor é simplesmente shows, eventos. E muitas vezes internacionais, ou seja, a gente ainda está comprando de fora. Sim. Então, assim, eu acho que a música precisa... Não, problema nenhum você falar que está trazendo renda. Mas a gente precisa ter mais profundidade, ter mais carinho por esse setor. Se você combina com isso, né, é uma coisa. Agora, você monetizar, fazer com que nossos músicos tenham efetivamente chance de ter territórios protegidos, que tenham segurança mínima para os músicos cantarem em vários bares, né, ter uma cena viva, como, por exemplo, a Lapa. A Lapa é uma cena viva, mas absolutamente abandonada em termos de política pública. Pensar isso mais estrategicamente como política pública estruturante. Então, assim, também não sou radical de dizer que eu sou contra show, mas acho que hoje esse show a gente está importando talento de fora e deixando de fazer o que a gente pode para estruturar a nossa riqueza. O que me deixou bem triste com o show é que a praia é pública, né? O dinheiro é público e o povo do Rio de Janeiro fica a 100 metros do palco, né? Tem uma área VIP gigantesca ali, que são para clientes de um banco, então são para influencers, alguns de bet, e o povo vê a Madonna desse tamanho assim, né? Então isso me chamou a atenção. Mas lá no início eu tinha uma posição assim, não pode ter, mas quando você conversa com o setor do hoteleiro, eles dizem que o show é importante demais para esse setor, principalmente no mês de maio. É porque eles estão matando leão por dia. Qualquer coisa que chega, eles recebem bem. Mas se a gente tivesse uma política mais estruturante, ia ser o ano inteiro assim, ia estar abrindo mais hotéis. Nosso potencial de ter mais hotéis seria muito maior. E o problema é que não, a gente está com uma estrutura, essa estrutura lota quando vem o show, mas o resto do ano inteiro eles estão correndo atrás de convenção, em se desdobrar. Lógico, sim. E é o que eu falo, o músico fica de Pires, o músico faz um showzinho ali, consegue, aí demora um ano que vem para ir de Pires de novo pro político para pedir uma outra verbinha de show. Política estruturante não faz isso, não bota nenhum talento nosso de Pires pra gente. A estrutura, o mercado começa a funcionar e o mercado, e esses talentos se libertam, porque eles, pelo próprio mercado, eles se monetizam. Sim. Assim como o cinema também, viu, Juliana? Você falou da música, cinema é igual. Você priorizar grandes produtoras para filmes caríssimos, né? Podendo distribuir esse dinheiro para todo o Brasil, para que você tenha um filme em Goiânia, 4 filmes em Niterói, 3 filmes, quem sabe, no interior do Rio Grande do Sul, cidades que têm mais de 200 mil habitantes, podiam estar produzindo filmes, né? Em algum momento, a grande crítica do setor é que esse dinheiro estava concentrado no eixo Rio São Paulo, né? Aí aí vira uma discussão ideológica. E a direita é totalmente equivocada, ela chama de Lei Rouanet, né? Na verdade, é lei do audiovisual, né? Não, e eu fiz um vídeo há pouco tempo sobre isso, e aí o gargalo, né? A gente fica discutindo lei Rouanet e não está vendo aonde efetivamente a gente está perdendo grana. Sim. Porque hoje os streamings são grande canal para a gente vender nossos filmes. Então a gente financia, às vezes, um filme grande ou pequeno, não importa. Né? Financia o audiovisual, mas aí eles vão vender para o streaming, vão vender para uma Disney Plus. Geralmente o que ele faz? Ele vende, recebe um dinheiro pequeno e aquele canal monetiza para sempre a obra do nosso autor, mas o dinheiro para uma multinacional. Né? Então, a gente tem leis que protejam o criador e façam que, diante de alguma faixa de sucesso, de visualização, esse dinheiro passe a retornar, porque o produtor brasileiro está engargalado, vende por qualquer preço. Sim. Ele é a ponta pequena da negociação. Sim. Os streamings hoje são multinacionais poderosíssimas.
Então vai lá, vende no início por X. Só que a Disney Plus, a Netflix, monetiza aquilo indefinidamente. Você nunca mais devolve para os produtores. Não sabe a minha dificuldade. Eu fui visitar Brasília. Eu sou produtor daquele filme ali, tá? Sou co-produtor daquele filme Intervenção. Um baixo orçamento, um filme de 3 milhões de reais. Muito bom. Um filme com Marcos Palmeira, Babu Santana, Bianca Comparato e filmaço. Legal. E aí Rainer Cadete, Zezé Mota. Olha que elenco. E também sou co-produtor do Ônibus 74 com o Zé Padilha. Conheço. E fiz o roteiro do Tropa de Elite também com o Zé Padilha. Sim, e eu fui a Brasília conversar sobre Fundo Setorial do Audiovisual, o FSA, né? Fui conversar com alguns senadores e deputados. Todos os gabinetes que eu bati, independente da orientação política dos deputados, e aí, deputados e senadores inteligentes, tá? Ninguém sequer sabia como funcionava, sabe? Eles pegavam um papel... Calma aí, do que você está falando, né? Existe um fundo setorial? Como é que é composto esse fundo? Alguns perguntavam para mim assim, onde fica a Ancine? Né? Ancine fica onde? Mas o que faz a Ancine? Assim, como você chega a deputado federal sem entender isso? Isso no Brasil, que economia criativa é... Tô falando senador também, tá? E aí começa uma conversa de louco. Tem que explicar lá... Tem que ir lá para Tabuada para chegar lá em cima. Então começa e resultado. Ninguém sabe, muita gente falando besteira, né? Muita gente falando, esse dinheiro da Lei Rouanet não é Rouanet, para de falar isso, meu amigo. E detalhe, se o dinheiro for usado e houve distribuição de renda, gerou emprego, pagou imposto, eu sou feliz pra cacete. Exato. Se não teve isso, se beneficiou algum grupo, eu vou ficar com muita raiva. E é o que eu falo, um pouco da mesma coisa da FINEP, que é o fomento público. É necessário, sem dúvida nenhuma. Obrigada. Sim. O fomento, tanto para a ciência, como para a cultura, como para a música. Mas tem um plano estruturante, né, com áreas estratégicas que você entenda que são prioritárias. Nesse momento, o Brasil está precisando mais de produções mais menores, que dissemine mais pelo Brasil. Agora vamos investir um pouco em produções maiores. Então, quer dizer, divulgar esse plano estratégico... A nossa sensação é o seguinte, abre e deixa o negócio rolar. Perfeito. E aí a gente não consegue nem entender qual é efetivamente o plano estratégico de país para aquele setor. Você falou da defesa, e é mais uma coisa que une a direita e a esquerda no Brasil, a necessidade de uma indústria nacional de defesa, né? Da questão da soberania, você falou da Amazônia Azul, né? Você está acompanhando que o Brasil hoje já é o maior hub de cocaína do mundo, na Rota dos Solimões? Você já leu sobre isso? Já pesquisou? Eu acho que eu ouvi você falar, em um dos vídeos que eu vi, você falou. Hoje a cocaína que vai para os Estados Unidos, ela sai do Equador. Exato, então ela vai pelo Pacífico, né? A que vai para a Europa hoje, ela quase toda percorre o eixo de Tabatinga a Belém. E isso coloca o Brasil na condição de segundo maior consumidor de cocaína do mundo e maior hub de cocaína do mundo. O que é muito vergonhoso. Muito. O que coloca o Brasil assim... É porto, o escoamento é porto. É porto e aeroporto. Portos e aeroportos. E aí chega em Belém, aí pode ir para o Ceará, pode ir até para o Amapá. A polícia do Amapá fez a apreensão de uma tentativa de levar cocaína para o submarino, inclusive, né? A Polícia Federal junto com a Polícia Civil. Então são ações bem vergonhosas que colocam o Brasil naquela condição que era a Colômbia na década de 80, né? Que justifica, eu sei que eu não apoio isso, mas que justifica essas bravatas de Trump, né? O Brasil irresponsável, o Brasil irresponsável. Você está ciente da necessidade de a gente reverter esse processo? Olha, fundamental, e falo isso sem medo de não acharem que a Juliana é militarista, bem diferente. Você defender defesa é muito diferente de você achar que você precisa ocupar outro território. Uma pessoa que tem uma BMW dentro de casa, ela vai fazer um muro. Sim. A gente tem algumas BMWs dentro do nosso território. Fora a segurança, quando a gente fala de ocupação de território, que a gente falou, ocupação de território guardar o território, guardar nossas riquezas e gerar riqueza por meio da economia, né? Então, dentro da ocupação de território, quando a gente fala, se você fala do hub de cocaína, por exemplo, se eu tiver uma boa defesa das minhas fronteiras, principalmente da minha costa... Não acontecia. Tudo bem, aeroporto, fronteiras, mas da própria costa, quer dizer... Gente, o Cisgás, você acompanhou o Cisgás?
Não? 10 anos o investimento do governo federal lá. Vamos botar aí, 30 milhões, não lembro o número exato. 10 anos para sair do papel, agora saiu o primeiro sensor, top de linha, maravilhoso, mas assim, tudo muito difícil. Como funciona isso? É um sensor de monitoramento em massa que é necessário a gente colocar na nossa costa inteira. Sim. Inclusive ajudar. A gente tem um sensor que quando o barco desliga o GPS deles, a gente identifica. Isso é uma tecnologia que a gente tem no Brasil, por exemplo, na defesa. Que legal isso. A gente tem tecnologia. Se a gente investisse, primeiro, que a gente ia desenvolver tecnologia que podia virar produto mesmo de mercado. Você tem o GPS, touchscreen, internet, tudo saiu de investimento dos Estados Unidos em defesa americana, que depois transbordou para o mercado e viraram empresas. Mas inicialmente foram investimentos de Estado na defesa justificada pelo patrimônio que os Estados Unidos queria defender. Né? Então a gente tem uma marinha que não está absolutamente desmontada, por exemplo, nem uma aeronáutica. O exército eu posso falar menos, tem menos contato, mas da mesma forma, mas precisava de continuidade, a coisa que eles mais falam é isso. Na foto, no marketing, todos eles falam que é necessário, mas na hora de tirar do papel, faltou orçamento, não vamos tirar agora, e aí você tem 15 anos para tirar do papel, o primeiro sensor seria 8 desse. Sim. Né? Então eu digo que a gente precisa de uma bancada de defesa que coloque a defesa no local certo, não com militarismo, não com protetorado. E até falo para o pessoal da Marinha que gosta do meu trabalho, ele falou assim, a gente queria apoiar alguém da Marinha, mas a gente está achando que você está ótima. Aí eu falo, veja, às vezes você passa menos corporativismo se você não vem da própria força e mostra que é realmente um projeto de país. Alguma coisa que a razão precisa defender, né? Porque senão parece aquela coisa de você estar lutando pela própria... Sim, Estratégia Nacional de Defesa. Estratégia Nacional de Defesa. Então, acho que é um caminho e que a Marinha brasileira está em Niterói, né? Vamos falar a verdade, Exato, né? Vários colegas ali. E eu tenho um grupo de WhatsApp com engenheiros da Politécnica da USP, e eles falam, Juliana, o que você vai fazer pela engenharia do Brasil? Eu falei, nada, porque eu fui formada em engenharia para servir o Brasil. E não para o Brasil servir a engenharia. Então, acho que um pouco esse pensamento, né? Lógico, uma engenharia forte é fundamental para uma economia forte. Mas não é ter um mandato pensando, o que o Brasil pode servir os engenheiros, nem o que o Brasil pode servir a Marinha, mas sim, para um projeto de país, a gente precisa ter um projeto de defesa muito mais estruturado. Diante das nossas riquezas, terras raras, Amazônia, a própria Amazônia Azul. Juliana, você é multitemática. Tudo você sabe com profundidade, nada... Não sou assim, não. Eu ouço muito. Multitemática, você gostaria de estar em qual comissão, se deputada, você alcançasse? Você gostaria de estar onde? Ciência e tecnologia. É mesmo? Com certeza. Tem uma comissão disputada? Não. Quem deve ter ido? Deixa eu te contar essa história. Quando o prefeito me convidou, né, para assumir a Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia, gente, que máximo, maravilhoso, né? E, tudo a ver comigo. Eu tinha uma história com educação, logicamente, eu acho que ia fazer uma bagunça na educação também, mas eu achei mais. Quando eu fui ver, menor secretaria da prefeitura, menor número de pessoas e orçamento. E aí eu comecei a conversar com as pessoas, e as pessoas, mas o que essa secretaria faz? Aí falei com meu marido, o que essa secretaria faz? Minha mãe, o que essa secretaria faz? Eu falei, gente, realmente, é difícil você chegar num lugar que você não é nem cobrada, porque as pessoas nem sabem o que esperam de você. E é difícil isso, porque você entra na educação, você já sabe muito o que esperam de você, você entra na segurança, você tem ali um patamar de exigência. E eu gosto dessa cobrança. Então, eu me senti num local muito pouco de cobrança. As pessoas achavam que a secretaria era para comprar aplicativo para a prefeitura, para modernizar a prefeitura, e não é. Isso é Secretaria de Modernização de Gestão, é quem compra tecnologia para a prefeitura. Agora, quem faz a ciência, tecnologia e inovação se desenvolver na sociedade é a secretaria. Eu acho que o Brasil tem uma potência imensa de virar o jogo. Na minha tese, você falou a questão de quando tem menos homicídios, quando tem uma hegemonia. Sim. Né? E a gente está num período de mudança geopolítica de poder, onde Estados Unidos e China, não é à toa que mais guerras afloram, justamente por conta dessa mudança no jogo geopolítico. E toda mudança é oportuna para você se recolocar no tabuleiro. Certo. Como que a gente se recoloca? Com todas essas riquezas que a gente tem, mas principalmente com a nossa capacidade intelectual. A gente exporta 200 mil brasileiros
por ano para trabalharem fora. Pessoas que a gente forma em universidades federais, muito bem qualificados e vão trabalhar e criar produtos, empresas e trabalhar para empresas fazerem pesquisa fora do país. Eu fui a Harvard ano passado, fiquei impressionado com isso. É um dado que realmente nos assusta, viu? 200 mil brasileiros. Quanta gente boa que nós perdemos lá. Minha certeza de que dá para fazer diferente, assim. E aí, eu vou te contar um pouco uma história que eu acho importante para a gente ver o nosso talento. Juliana, você fez um grande trabalho à frente da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia. Eu falei, não, eu acreditei na gente. Quando eu fui na NVIDIA, me chamaram, o CEO aqui da América Latina falou assim, vamos visitar a NVIDIA que a gente vai negociar, porque eu sempre falei para as marcas, fui na China, fui na Europa, fui nos Estados Unidos, sempre sentei assim, olha, a gente pode comprar de você, a gente pode abrir espaço para você, mas tem uma moeda de troca. Uhum. O que vocês vão dar? O chinês não quis nem saber. Não. Viria para cá, BID, pode vir, desde que você me dê aluguel, me dê tudo, me dê o mercado consumidor, bota a minha marca e aí o quê? Só para dizer que tem chinês aqui? Entendeu? Nunca aceitei esse termo. Uhum. Quando eu fui para a NVIDIA, eu levei 5 pesquisadores nossos, daqui, do estado do Rio de Janeiro. Um deles é o 5º maior pesquisador de computação quântica do mundo, que é a próxima fronteira tecnológica. Uhum. Quando eu cheguei lá com esse acervo, eles falaram, eu quero estar com vocês. Quando eles viram os nossos pesquisadores, você está fazendo essa curadoria, você está junto com essa galera. E vejam, é uma política que o Ministério faz com ofício. Com ofício, o Ministério da Ciência, Inovação, Ciência e Tecnologia, com ofício, faz essa rede e negocia com as multinacionais. Mas não, está cada um encapsulado. CBPF física, é a ciência que é alicerce de tudo que a gente tem de tecnologia hoje. Alicerce. Computação quântica, então, a física manda muito. CBPF é uma das maiores referências da América Latina. Que programa estruturado de ciência e tecnologia a gente tem para o CBPF? A não ser mandar uma verbinha de fomento para eles fazerem o que quiserem. Chamei pesquisador do CBPF, vamos fazer aqui uma rede, vamos fazer um conselho para o nosso distrito de inovação. Resumo da obra. Quer dizer, não por causa de Juliana, mas porque eu mostrei os talentos que a gente tem e que eu não vou perder porque eles são meus, são nossos, são brasileiros, são do Rio de Janeiro. E o primeiro centro de pesquisa da NVIDIA vai ser em Niterói, que, na verdade, para mim, hoje, aquela política é do estado do Rio. Vai ficar onde, hein? Ali na Cantareira. Vai gerar quantos empregos na prática? Então, inicialmente, a gente tem lá 100 empregos muito qualificados, porque para gerir o supercomputador que a gente está comprando, é um emprego muito, muito qualificado. É o que eu falo, lá não é shopping de startup. Tá. Shopping de startup é o seguinte, você aluga um espacinho e a empresa, a startup vai lá. Sim. Não, aquilo lá é muito mais que isso, é um fluxo. É colocar pesquisa e desenvolvimento para gerar solução. É ter um conselho determinando que pesquisas são mais estratégicas para o estado do Rio de Janeiro e para o Brasil para serem rodadas para virarem solução. Então, toda essa governança é o arcabouço jurídico extremamente inovador que a gente tirou do papel, sem fazer um copia e cola. Parido aqui, foi mais um filho. Pariu da equipe, né? A equipe 100% técnica. Voltando, IBM Quantum. IBM Quantum vem para o Brasil também com o primeiro centro de computação quântica deles da América Latina. Para onde? Também em Cantareira. Tudo na Cantareira. Tudo para Niterói, pô. Gente, mas é nosso. É tudo do estado do Rio de Janeiro. Não tem essa coisa. Vai virar o Vale do Silício? Vai virar... Na verdade, a gente pode. Eu falo. Vale do Silício é muito legal. Sim. Essa história que eu sempre falo. A Califórnia sempre foi contra a cultura. Né? O que a Califórnia fez foi acreditar neles. Sim. Porque, assim, tudo, a estrutura do financiamento americano estava em MIT, em Boston. Boston era aquele universidade modelo. Né? Tudo lá era perfeito. O que Stanford fez no Vale do Silício? Acreditou nessa contracultura, dessa forma deles fazerem a coisa. No currículo, eles privilegiavam a falência. Quanto mais tinha falido, mais eles botavam dinheiro. Então, eu acho que a gente tem que acreditar na gente. A gente não vai virar ninguém. Tá somando esses 2 empregos? Eu falei 100 da NVIDIA e... Não. Então, assim, no total, hoje, para esse epicentro, porque é um epicentro de um ecossistema. Sim. Hoje, rodam 60... Em torno, isso é especulativo, a gente não consegue esse dinheiro prático. 65 bilhões de reais por ano. Em fomento de ciência e tecnologia. Para onde vai esse dinheiro? A maior parte vai para São Paulo. Eu simplesmente falei assim, não quero mais. O Rio de Janeiro vai começar a receber esse dinheiro, vai vir para cá. Nós somos agora, estamos na disputa com São Paulo para o território para computar emprego. E aí o que a gente vê são startups saindo e se montando ali. Então é um movimento. Entende? Inicialmente 100,
que aí eu estou falando da NVIDIA, estou falando da IBM, estou falando da própria gestão do ambiente. A computação quântica da IBM é uma tecnologia disruptiva que deve estar virando em 5 anos para frente. É a primeira vez que eu estou vendo o Brasil se antecipar uma virada tecnológica. Porque, veja, a inteligência artificial, a gente tinha pesquisador de inteligência artificial 40 anos atrás no Brasil. Só que não tínhamos uma pesquisa, uma política pública estruturada. O que a gente está fazendo hoje é, antes da tecnologia virar, com a computação quântica, a gente está estruturando uma rota de conhecimento que a gente, quando a tecnologia virar, eles não vão estar, sabe? Sabe igual pegar jacaré e ir atrás da onda? Sim. Não, a gente vai estar desde lá de trás pegando as ondas grandes. A gente não vai pegar aquela marolinha no final. Hoje, o empresário brasileiro corre atrás da marolinha da inteligência artificial, porque a gente não se antecipou. A gente tinha bons pesquisadores, a gente tinha ciência, só que o Estado nunca tratou com a seriedade que precisava. Então, não estruturou isso para virar soluções verdadeiras. O nosso plano de governo, assim, de Estado que a gente tem hoje é acreditar que se a gente pega a tecnologia e investe nela antes dela virar, a gente vai ter empresas muito mais protagonistas e globais saindo daqui. Então, a expectativa é que isso alavanque, né? Então, parece pouco, mas, na verdade, é o que a gente fala de ecossistema. É quando esse ecossistema começa a movimentar uma economia. A obra vem da UF? Vai vir da UF? É prefeitura, 100% prefeitura. A UF está com uma cadeira no conselho. Tá. Né? Tá. E os centros de pesquisa... O estado do Rio de Janeiro, o estado, por habitante, é o que tem mais centro de pesquisa de excelência na América Latina. Mais que São Paulo, mais que qualquer outro lugar. A gente tem CBPF, LNCC, Fiocruz, INT. Assim, é muita excelência, muita gente que é referência na América Latina. A gente tem que dominar esse mercado. Pô, que notícia boa, viu? Que coisa legal. E é isso, é pensar no patrimônio. Então, é uma pauta que eu acho que a gente vira o jogo muito rápido se a gente fizer direito e acreditar, estruturar melhor esse fluxo, sabe? Juliana, então é uma eleição que a segurança pública está muito em evidência, onde as pessoas estão desesperadas por soluções. E tem aí o debate da redução da maioridade penal. Qual é a tua posição? Você pode colocar claro para o teu eleitor aí, não? Posso colocar claro, mas eu mudaria. Eu sempre tenho que fazer alguma coisa diferente. Eu mudaria da forma que a gente está tratando isso. Porque quando a gente trata a redução da maioridade penal, parece que a gente vai estar prendendo um menino de 15 anos que roubou uma laranja. Né? Parece que é um recorte. Na verdade, o que a gente está falando é que exceções em crimes de muita gravidade, sim, um menor tem que ser punido de forma mais firme e com mais tempo sendo preso. Então, isso eu sou a favor. Eu vou votar a favor. Perfeito. Quando a gente coloca na narrativa, hoje a gente está muito em narrativa, redução da maioridade penal, o grande leigo recebe que assim, poxa, o menininho, coitado, já, sabe, tá roubando. Estou falando de estuprador, estou falando de latrocínio, estou falando de um cara que está na frente da facção segurando um fuzil. Você tem então, esse cara está cooptado por crimes de altíssima gravidade. A gente, sim, tem que criar um mecanismo legal para puni-lo com mais veemência. Eu estou 100% concordando contigo, porque se a gente usar até o número nos conduz para um outro raciocínio. O Brasil tem, em média, 90 homicídios por dia. 1,5% desses homicídios praticados por menores, né? Ou seja, a redução da maioridade penal hoje não necessariamente vai mudar nada o quadro do Brasil. Mas eu quero ter uma ferramenta para manter preso um latrocida. E outra coisa, é muito feio. Quem ama a educação, quem ama mudar a vida das pessoas, é muito feio esse jovem virar isca fácil. Porque, na verdade, isca fácil para o crime organizado, que para ele é uma mão de obra excelente. Então, se a gente coloca ele no mesmo patamar do outro, quem sabe o próprio crime organizado vai deixar de olhar para essa mão de obra da maneira atrativa que ele olha hoje. Então, hoje eles são presas fáceis. Se a gente colocar ele no mesmo patamar, vai dizer, não, realmente... E aí eu vou fazer uma outra pergunta, que também não é difícil, também não, é facinho. Pensa que eu tô indo pro federal. Tudo de federal tem que responder, não posso fugir de nada. Não, para Juliana Benício. Eu vou até perguntar dessa forma. O CV e o PCC praticam ações de terror? Sim. Beleza. Você lembra quando eu te contei Você imagina uma criança lembrar mais do medo? Isso eu tô falando de quando o estado do Rio ainda era muito melhor. Lembra mais do medo do que da sua escola. Imagina hoje como está a ocupação
infinitamente mais grave, quantas famílias que vivem ali naquele território, quantas dessas crianças estão muito mais impactadas do que eu fui uma criança de classe média. Então, é terror. Sim. Agora, o rótulo, a gente tem que falar que o rótulo é um caminho, né? A linguagem é um caminho, mas não é o fim. A gente precisa ter ações. Perfeito. Veja que eu não perguntei, são terroristas? Eu perguntei se eles praticam ações de terror. Porque é a resposta que a gente gosta de ouvir. Mas eu acho que é estudo, né? Estudar especialistas como você. Eles estão, assim, eu peguei fatos históricos do Rio de Janeiro, peguei até em 2002, 2003, né, quando o Comando Vermelho atacou escolas municipais. Não tem nenhum propósito de você atacar uma escola municipal, metralhar a fachada para ganhar dinheiro. Sim. Isso é para impor o medo, o terror, para fazer com que o Estado Democrático de Direito mude de opinião, né? Sim. Então, assim, você tem um caminho que eu também tenho, é de buscar a redução da polarização no Brasil através do consenso. Sim. Qual é o consenso? E veja, tudo bem, se até então a lei não abarcava, a gente está aqui para mudar. O legislativo está aqui para rever e readequar para que signifique mais o sentimento da população. Então, porque sempre foi assim, não está lá, não é dessa maneira. Independente disso, vamos mudar então, vamos reescrever. Existe uma resistência da esquerda no Brasil de conversar sobre qualquer aumento de pena. Sempre que você fala sobre aumento de pena, a esquerda fica nervosa, sabe? Ela acha que existem soluções de tecnologia, de inovação, que possam reduzir a violência no país. E até existem. Alguns estados estão tomando algumas ações bem inteligentes. Eu falo do Piauí, que é do PT. Eu falo de Goiânia, que é da direita e tal. Algumas situações utilizando muita tecnologia. Mas a questão toda hoje para mim é a seguinte. Dá para mexer na lei, é possível mexer na lei. Eu peguei um caso de um policial militar, Juliana, que matou a noiva e foi para júri, 20 anos de cadeia. 4 meses e meio depois ele estava em casa de tornozeleira. O cara matou a noiva enforcada. E no mesmo mês eu peguei 2 casos de feminicídio na Alemanha e na Suíça, que são democracias estabelecidas, né? Sim. Onde o assassino da noiva, da esposa, foi condenado à prisão perpétua, com uma possibilidade de você rever a pena daqui a 20 anos. Vamos falar, então, de outro assunto espinhoso, que eu acho que vai linkar muito disso que a esquerda fala com que eu venho refletindo. Porque eu acho que o grande lance da minha atuação política é realmente ter o coração aberto para as pessoas, realmente querer ouvir. Onde está essa dor? Por que eles estão defendendo isso? Porque diante de tanto terror que a gente vive, por que eles ainda estão defendendo isso, né? Ser contra aumento de pena, por quê? E aí eu quero falar sobre o sistema prisional. Eu acho que a gente precisa colocar na pauta urgente a ampliação de presídios, sabe? É uma pauta que político não gosta de comprar, mas tem que ter presídio, tem que aumentar o número de presídio. Isso é uma pauta do governo federal que ele tem que comprar isso, tem que fazer. Porque o que eu sinto é que muitas pessoas de esquerda se sensibilizam com... é como se o sistema prisional fosse um sistema de vingança e não de punição. Uma coisa é punir, outra coisa é se vingar. Institucionalmente, instituições fortes punem. E punem firmemente. Eu sempre fui a professora que mais reprovei. Nunca fui odiada. Nunca fui. Já fui para ninfa. Eu era professora de cálculo. Tem que reprovar, gente. Eu reprovei em cálculo uma vez também. Então, eu seria essa professora. Limite, derivada, sei lá o quê. É isso, maravilhoso. Ia mudar a sua vida. Você tinha que ter estudado mais. Cálculo é só estudar. Eu falo para meus alunos. Mas, então, assim, punir é uma coisa. Vingança é outra. Então, quando você tem a sensação que o sistema prisional está atuando como vingança, eu acho que é essa escuta que eu tentei enxergar, que aí joga essas pessoas para serem mais permissivos com o crime. Então, à medida que a gente organiza esse sistema prisional, profissionaliza e realmente coloca punição no centro da discussão, e punições maiores mesmo, né? Sim. Precisam, mas dentro de um lugar minimamente digno, minimamente habitável. Eu acho que a gente vai trazer muito deles pra gente. Porque a conversa que eles tinham comigo Pimentel, mas a cadeia não ressocializa ninguém. Aí eu dizia pra ele, bom, vou buscar aí Michel Foucault, né? Ele diz que a cadeia serve pra punir
neutralizar e ressocializar. Então, a punição é um dos objetivos da cadeia, sim. Para mim, a punição é uma etapa da ressocialização, desde que essa punição não seja vingança. Lógico. Porque se você coloca um lugar numa pessoa que a pessoa vai ser violentada todos os dias, por maior do crime que ele tenha feito, né, violentado em todos os níveis, aquilo vira meio que uma vingança e com algumas injustiças que a gente sabe que o sistema pode incorrer. Então, eu acho que se a gente organiza melhor o sistema prisional, a gente traz muita gente para a nossa batalha, que é aumentar a punição, ter um Estado mais duro, né, em termos de punitivos. E aí, eu acho que, primeiro, vamos falar de punição e depois ressocialização, que é um caminho normal, mas como falar de ressocialização num ambiente que às vezes você tem, sei lá, 70 pessoas dentro de uma cela, ressocializar como, né? Então, por etapas. O engenheiro é muito assim, por etapas, né? A gente quer ser líder global de alguma coisa assim, mas primeiro vamos ganhar a cidade, né? Vamos ganhar a cidade. Exatamente. Juliana, foi um prazer falar contigo, mas assim, eu já te achava muito inteligente, viu, nas tuas postagens. Agora estou tendo uma mais inteligente ainda. A gente é o melhor elogio. Você sabe que alguém pode fazer para outra pessoa. Mas assim, muito feliz de saber que Niterói vai virar uma potência. Rio de Janeiro, não bota só em Niterói, não. Rio de Janeiro inteiro, a gente vai virar centro. Puxa, fico muito feliz mesmo. E eu torço por Niterói, viu? Faço vídeos falando sobre Niterói, apanho muito quando falo bem de Niterói, mas os números lá de violência caíram muito. Niterói chegou a ter vou apanhar de novo por causa disso. Niterói chegou a ter 120 roubos de carro por mês em 2007, se eu não me engano, né? E esse número caiu para 7 em abril de 2022. Quando eu falei desse número, mas eu apanhei tanto. De novo, percepção não mede. Mas, o prato, né? Aquele prato de comida que a gente... E eu sei que é uma cidade linda. Na minha infância, eu frequentava o Forte Imbuí. Adorava aquele forte. Nossa, que é uma das praias mais lindas que tem no estado. E tenho muitos amigos na tua cidade e torço para o desenvolvimento econômico da tua cidade e sirva de alavanca para o Rio de Janeiro também, né? Porque a cidade, o Brasil, o estado não pode ser só petróleo, né? Não pode ser. Sem dúvida. Pelo contrário, a gente tem que se preocupar muito com essa transição econômica. E a transição está em compreender como que é essa economia de conhecimento, a economia da inovação e arrumar esse trilho, mas eu quero reforçar. Eu acho que, antes de tudo, eu sou uma pré-candidata do Estado, eu falo muito com o interior. Quando eu vejo o tanto de gente saindo do interior para buscar oportunidade, vindo, favelizando ainda mais as metrópoles, porque o interior está abandonado. Então, a gente entender que a gente está pensando o Estado de uma maneira potente, apesar da minha entrega ter sido em Niterói. Te agradecer. Tu já perdeu um filho para São Paulo, né? Eu perdi um filho para São Paulo e morro de saudade mesmo, mas também sou feliz, porque eu sei que ele tem mais oportunidade. Meu filho hoje tem um salário maior que o meu hoje, com 25 anos. Né? Então, ele é desenvolvedor? Ele não, ele está em Bitcoin, mercado financeiro. Ah, que legal, que bacana. Ele trabalha na Brasil Bitcoin. Bacana. É uma das maiores changes de Bitcoin do Manda ele Brasil. trazer essa porra para Niterói, porra. Na verdade, blockchain, é porque eu não misturo as coisas, mas blockchain é uma solução para muita coisa de lavagem de dinheiro. Não tudo, não tem que achar que é a solução do planeta, mas blockchain consegue organizar muito e evitar a fraude, né? Porque você é impenetrável. Mas, enfim, muito, muito obrigada. Uma honra estar aqui. Eu sou sua fã de verdade. Costumo dizer que não é tanto sobre o conhecimento técnico que você tem em segurança pública, mas pela sua postura, pelas suas decisões que você fez ao longo da sua carreira. Você tem uma marca, né? Costumo dizer que é uma marca, porque é construída ao longo dos anos, não apenas por uma coisa que você fala, A ou B, ou um vídeo que viraliza, mas o conjunto da obra. Suas decisões ao longo dessa sua carreira foram muito bonitas, eu acompanhei de perto. Obrigada por você estar no estado do Rio de Janeiro. Eu não te perguntei, mas eu quero saber se você aceitaria ser de uma comissão técnica de segurança pública de um deputado federal no futuro. Eu ia te ajudar com muito prazer, viu? Então pronto, tá gravado, gente. E é isso, eu acho que a gente tem um desafio aí pela frente, sou pré-candidata a deputada federal pelo estado do Rio. Acredito no estado do Rio, quer dizer, venho de Niterói, mas não tenho dúvida que hoje meu trabalho fala com todos os cantinhos do estado do Rio de Janeiro, né? Fala com o interior, o quanto de gente que está saindo do interior por falta de oportunidade absoluta dentro dos seus territórios. Vem para um processo de favelização ainda pior nas capitais ou na região metropolitana. A Baixada está absolutamente abandonada, ocupada pelo crime. Então, o que vocês podem esperar de mim é o seguinte: para mim, o crime só é forte porque o Estado é fraco, porque o Estado está fragmentado, porque o Estado está sitiado.
Então, esperem uma agente política que vai trabalhar para servir a população. Eu sou uma pessoa feliz, realizada profissionalmente. Vim para a política para transbordar, para deixar um legado, não para mim, não para minha história, mas para a história do Estado do Rio de Janeiro. E contem comigo, eu vou me esforçar muito para isso. Obrigada, um luxo. Obrigado, Juliana. De novo! Olha só, então eu vou pedir que você siga a Juliana Benício no Instagram, né? Dá a curtida, manda esse episódio para alguém. Cheguei na Juliana em função das bets, né? Nosso algoritmo se achou em função das bets, mas descobri que ela é multitemática, que ela conhece de tecnologia, desenvolvimento humano, ela conhece de educação, de inovação, sabe de tudo essa moça. Então, velha, né? Fala a minha idade. Não, pelo amor de Deus. Gente. Aí, curiosamente, um colega do BOP, o Nunes, tinha pedido que eu seguisse ela. Nem sei porque eu vou perguntar para ele. Depois minha esposa pediu a Thaís também. E hoje eu termino isso aqui com muita satisfação, porque eu precisava de mais embasamento técnico também para começar essa campanha no Brasil anti-bet, viu? Tu me ajudou muito aqui. Prazer te conhecer. Pode comigo. Diga não às bets. Diga não.